Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Efésios, o capítulo 2. Efésios, o capítulo 2. A partir do primeiro versículo, diz o seguinte: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Pai querido, te agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos permitiu pregarmos a Tua palavra, Senhor. Nesse momento, abra os nossos corações para o entendimento da palavra, e tudo o que vem estar sendo feito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Fique conosco, nos acompanhando, em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Para entendermos melhor o capítulo 2, é interessante a gente retornar um pouco para o capítulo 1. E o capítulo 1 ele vem acentuando o amplo alcance do plano de Deus. E quando nós olhamos para esse segundo capítulo, nós vemos esse plano de Deus na vida do seu povo. Os primeiros capítulos, os primeiros versículos, Paulo ele vem nos trazendo um contraste da velha vida e da nova vida em Cristo Jesus. Paulo ele vem falando para a gente quem nós éramos sem Cristo. Paulo ele vem falando que nós éramos mortos. Nós estávamos atolados nos nossos pecados. E ele vem trazendo esse contraste da natureza do homem e uma vida mediante a graça. E o primeiro versículo vem falando: Ele vos concedeu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. O homem sem Cristo Jesus, ele é um homem morto. O que o apóstolo vem falando, o apóstolo Paulo, é que a nossa condição de vida antes de Cristo era uma condição de morto. E quando nós pega a palavra morto, no original ela tem um sentido de necros. O sentido de morte. O sentido de sem vida alguma. Esse era você sem Cristo Jesus. Essa era a nossa vida antes de Cristo. E é interessante que você pare um pouco para pensar, e você olhe para trás, e você se questione quem eu era antes de Cristo entrar na minha vida. Quais eram as suas atitudes? Qual era a sua conduta de vida? O que você fazia antes de Cristo entrar na sua vida? E o texto vem nos falando que
nós éramos mortos nos nossos pecados. Nós estávamos atolados nas nossas transgressões. Nós andávamos fazendo o que o mundo ele tinha para nos oferecer. Essa era a sua vida antes de Cristo Jesus. E quando a gente fala em pecado, a palavra pecado ela vem com o significado de errar o alvo. O pregador Russell Shedd, ele ilustrou da seguinte maneira: são dois caçadores à procura de um coelho. E nessa caçada, os dois caçadores eles se atiram um ao outro. Eles erraram o alvo. Esse é o sentido de pecado. É uma intenção completamente contrariada. E quando nós falamos em uma morte espiritual, como o texto ele vem trazendo para a gente, a morte espiritual ela não quer dizer que o homem ele não pode fazer coisas boas. Ele não pode dizer que o indivíduo não regenerado ele não faça boas ações. Um homem sem Deus, ele pode ter uma vida moralmente aprovada. Um homem atolado nos seus pecados, ele pode ter essa vida perfeita, podemos dizer assim. Uma vida que muitas pessoas podem falar, mas ele não precisa de Cristo porque ele vive uma vida moralmente aprovada. É um homem de uma boa conduta mediante a sociedade. Mas esse homem, com a sua conduta moralmente aprovada, ele continua sendo um homem morto. E quando nós falamos em morte física, a morte física ela não responde aos estímulos físicos. E a morte espiritual, ela é incapaz de responder a estímulos espirituais. E a gente poderia desenhar como se o mundo todo fosse um enorme cemitério. E em todas essas lápides que você encontrar vai estar escrito morto por causa do pecado. Essa era a nossa condição antes de Cristo. Nós estávamos mortos. E o versículo 2, ele vem falando: nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Nós estávamos escravizados. Nós fazíamos o que o curso desse mundo ele tinha para nos oferecer. Nós éramos filhos da desobediência. A nossa carne era inclinada para o pecado. E quando nós falamos em uma inclinação para o pecado, essa é a sua herança de Adão. Porque desde Adão nós temos essa inclinação para o erro. Nós temos essa inclinação para o pecado. E é interessante a gente ir caminhando durante essa noite e a gente ir se autoavaliando, porque essa era a nossa vida sem Cristo Jesus. Nós estávamos escravizados, nós estávamos mortos, nós estávamos condenados. Quando o apóstolo Paulo ele vem falando que nós estávamos mortos, que nós seguíamos o curso deste mundo, quando ele fala em mundo, ele não vem se referindo à natureza criada por Deus. Paulo ele vem se referindo ao sistema que pressiona cada pessoa a se conformar. E é lamentável porque nós cristãos nós estamos acomodados com a forma que o mundo anda. Nós cristãos nós estamos acomodados
porque tem pessoas pregando o evangelho no nosso lugar e você fala, isso basta. Nós estamos acomodados porque as pessoas ao nosso redor, elas vivem uma vida desregrada, vivem uma vida cheia de pecados, de transgressões, e aquilo para a gente é normal porque todo mundo faz. E esse é um grande erro de nós cristãos. Nós ficamos acomodados com o erro do próximo. Nós ficamos acomodados com as coisas que nós vemos porque aquilo se tornou normal. Porque o mundo hoje é desse jeito. Meus amados irmãos, quando nós lemos em Romanos, o capítulo 12, o versículo 2, o mesmo apóstolo Paulo vem falando, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não existe como você experimentar a vontade de Deus se você está acomodado com as coisas que te cercam. Não existe como você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se as coisas que te cercam para você é normal. Se você ainda não foi regenerado. Meus amados irmãos, todos nós estávamos condenados. O homem, por natureza, ele é merecedor da ira de Deus. Todos nós somos merecedores da ira de Deus. E Romanos, o capítulo 3, 23, vem dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E até agora a gente está vendo o que a gente era sem Cristo. Nós éramos condenados, merecedores da ira de Deus. Nós estávamos escravizados nos nossos pecados. Nós estávamos mortos. E qual seria a nossa salvação? Qual seria a nossa misericórdia? O que será que iria mudar a nossa vida? Amados irmãos, quando a gente olha para o texto, duas palavras, elas vêm mudando completamente a nossa vida. Mais Deus. Nós estávamos mortos, mas Deus nos vivificou em Cristo Jesus. Nós éramos escravos, mas Deus nos libertou em Cristo. Nós éramos filhos da ira, mas Deus nos amou em Cristo. E o texto vem falando, pela graça sois salvo. Mas Deus. Quando a gente olha para essa palavra, mais Deus, nós enxergamos graça. Nós enxergamos misericórdia. Em Lamentações de Jeremias vem falando que as misericórdias do Senhor eles se renovam plenamente a cada manhã. E é esse motivo que nos mantém vivos a cada dia. É somente pela graça de Deus que hoje nós podemos estar aqui compartilhando desse grande amor. Desse amor que um dia nos libertou da escravidão. A obra de Cristo em nossas vidas, ela foi completa. A obra de Cristo Jesus, ela não foi pela metade. E Deus, ele fez e ele continua fazendo grandes coisas no nosso meio. Quando a gente olha do versículo 4 ao versículo 7, se a gente fosse fazer um esboço simples e abrangente desses versos, nós iríamos ver duas coisas. O que Deus fez e por que Deus fez. E o que Deus fez,
Deus ele nos deu vida com Cristo. É o que o versículo 5 vem falando, deu-nos vida com Cristo. O que Deus fez por nós foi ressuscitar nossas vidas com Cristo. É o versículo 6 vem falando, Deus nos ressuscitou com Cristo. E o que Deus ele continua fazendo em nossas vidas é nos assentar em lugares celestiais em Cristo. A gente olha para o versículo 6, mais uma vida, e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Deus fez em nossas vidas foi um despertamento espiritual. O que Deus nos proporcionou foi uma ressurreição espiritual. Foi uma exaltação. O que Deus proporcionou em nossas vidas hoje foi exatamente isso. A vida. Porque hoje nós podemos dizer, nós temos vida em Cristo Jesus. Mas por que Deus fez essas coisas? Por que Deus ele nos deu vida? Por que Deus ele nos ressuscitou? E por que Deus ele nos faz assentar sobre lugares celestiais? Porque Deus, ele é rico em misericórdia. No entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, Deus fez isso por causa do seu grande amor em nossas vidas. Deus ele fez todas essas coisas por causa da riqueza da sua graça. Deus ele fez tudo isso em nossas vidas por causa da bondade para conosco em Cristo Jesus. É para manifestar a riqueza da sua graça que Cristo nos libertou. É para hoje a gente olhar para a origem da salvação, porque Deus nos libertou. E Deus nos libertou para nos ensinar que nós fomos salvos mediante a sua graça. Não por conta das nossas obras, não porque nós somos uma pessoa moralmente aprovada mediante a sociedade. Deus fez tudo isso por causa da sua graça. E as nossas vidas, ela tem somente um objetivo: glorificar o nome do Senhor. As nossas vidas têm esse propósito de glorificar e engrandecer o nome daquele que nos libertou desse jugo de escravidão. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para trás e nós vemos quem nós éramos sem Cristo, nós podemos ver o que Deus ele fez nas nossas vidas. Nós podemos ver que esse grande amor ele nos alcançou. E não foi nós que o escolhemos. Ele nos escolheu desde a fundação. Desde o ventre da sua mãe, Cristo ele já havia te escolhido. É fato que por muitas vezes nós passamos por grandes dificuldades. Nós passamos por momentos difíceis. E nós duvidamos desse grande amor. Nós questionamos o porquê de Deus permitir tantas coisas nas nossas vidas. Nós duvidamos da real existência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas lembre que nós éramos mortos. Nós estávamos atolados nos nossos pecados. E se hoje nós podemos continuar com vida, se hoje nós podemos ter essa comunhão com os nossos irmãos, se hoje nós podemos ter esperança de uma vida melhor, e essa vida melhor nós só encontraremos ela com Cristo Jesus um dia, foi porque Ele nos amou, foi porque Ele nos libertou do nosso jugo de escravidão. É interessante que a gente saiba sobre a origem da nossa salvação. É interessante que a gente explane
sobre esse imenso amor de Deus nas nossas vidas. É importante nós lembrarmos quem nós éramos e quem nós somos hoje com Cristo Jesus. E do versículo 8 ao versículo 10 vem falando: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Eu, você, nós somos frutos de um projeto bem maior. Nós fazemos parte desse plano perfeito de Deus em nossas vidas. Não deixe de explanar desse grande amor para o seu próximo. Não deixe de cumprir a nossa obrigação como cristãos de pregarmos o Evangelho. Porque assim como você hoje conhece desse grande amor, é obrigação sua falar para o próximo desse grande amor que um dia te salvou. Vamos estar orando mais uma vez para encerrarmos a nossa noite. Te agradecemos, Deus, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Te agradecemos porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós naquela cruz e perdoar todos os nossos pecados. Te agradecemos, Deus, porque ali na cruz o Senhor nos deu vida. Teu nome, Deus, ele seja louvado e engrandecido. Que o Senhor continue nos ensinando todos os dias e nos conformando, Deus, para que a gente possa viver esse grande amor, para que a gente saiba que as Tuas misericórdias, elas continuam se renovando plenamente em nossas vidas, Deus. Que o Senhor vá de encontro com cada irmão que esteve nos acompanhando essa noite. O Senhor conhece e sonda o coração de cada um deles, Senhor. Que o Senhor transforma a vida daqueles que necessitam ser transformados. Que o Senhor vá de encontro e abençoe aonde cada irmão necessita ser abençoado, Senhor. Fique conosco no restante dessa noite, em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Que Deus